Vocês viram que a gente não falou muito na produção em si, na produção concreta, física dos materiais, porque eu acho que ela vai ser uma consequência. E mais ainda, não é algo por uma tarefa para uma pessoa só. Nós vamos falar algumas recomendações, então, para os produtores de multimídia educacional, e uma delas é justamente isso, aprender a trabalhar em equipe, aprender a trabalhar com pessoas com outras competências que nós precisamos envolver no design educacional, já que a gente não consegue sozinho dar conta de tantas possibilidades e tantos desafios como a gente viu durante essa nossa caminhada, né? Então, vou dividir essas nossas recomendações, que servem também como uma síntese do que vimos na nossa aula. Eu vou dividir em 3 categorias, a primeira delas sendo as linguagens, né? A primeira coisa, o grande desafio para nós, sintetizando o que a gente discutiu, é acertar as linguagens desses diversos meios, fazer boas escolhas com relação a eles, né? Começando pela nossa rota. Eu sempre gosto de insistir que nós temos que saber o que a gente quer, o que a gente está esperando desses diversos recursos e o que a gente vai desenhar e projetar para acontecer dentro de cada um. Então, em primeiro lugar, nós temos que saber para onde a gente quer ir, para que direção que a gente quer seguir. E é a rota de aprendizagem que vai nos dar essa noção. Dentro dessa rota, como é que a gente vai equilibrar informações e ações? Como é que nós vamos equilibrar o conteúdo com as atividades que os alunos vão fazer? E qual é o espaço de interação entre elas, entre essas partes, né? Então, o mapa da rota sendo muito importante para nós, essencial para que a gente possa fazer as boas escolhas de materiais e aí sim ir para a produção específica de cada um, ligado aos conteúdos específicos de cada área com quais vamos trabalhar. Segunda recomendação dentro dessa área das grandes linguagens é saber lembrar daquelas nossas demandas, que a professora Lúcia Santaella dividiu em leitores e leituras, né? Os leitores mais centrados, mais temporalizados dentro da sua própria lógica, contemplativos, reflexivos. Que leitura a gente quer? Os materiais que nós vamos escolher. O que a gente quer mobilizar nas pessoas para que elas saiam de um lugar e cheguem a outro lugar educacional? Com o que a gente precisa mobilizá-los? Tantos por procedimentos, né? Ideias, conceitos, atitudes, que a gente pode chamar dessas nossas capacidades mentais, nossas capacidades, funções cognitivas. O que a gente quer mobilizar? É uma leitura refletida, pausada, mais abstraída, mais abstrata de fato. A gente quer mobilizar nas pessoas mais sentimento, mais emoção, mais dinâmica, mais envolvimento direto sensorial. A gente quer envolver nas pessoas mais a exploração, a descoberta, a autonomia, a comunicação, a cooperação, a interação. O que a gente está esperando? Que tipo de leitura nós esperamos desse nosso material? Não podemos esperar uma leitura pausada, refletida, de materiais muito dinâmicos e envolventes, né? Assim como nós podemos esperar muito envolvimento das pessoas em mídias que elas mesmas podem definir os caminhos, assim vai. Cada grande grupo de leituras e leitores vai nos pedir também materiais elaborados de maneiras próprias para que explorar essas capacidades das pessoas, né? A gente pode pensar bastante nas mídias e nas linguagens que a gente vai utilizar, aprender com os meios de comunicação, aprender com a publicidade, aprender com as teorias comunicacionais, com outras formas educativas em outras modalidades. Vamos olhar o que está sendo feito de bom, de atual, né, do que está funcionando, que está dando resultado, para a gente poder basear e balizar também as nossas próprias criações, né? A gente tem que pensar bastante na integração das linguagens, como uma linguagem se comunica e combina bem com outras, né? No território onde os jovens estão acostumados, dos games, dos videogames, das diversões, da música, eles têm visto que essas tecnologias, esses meios se encaixam muito bem, se enquadram muito bem, né? A música é altamente visual hoje em dia, se tem clipes, tem outras situações, você vê os videogames, você vê os sites, tudo está pensando em integrar essas linguagens de uma maneira que a gente precisa também aprender a fazer na produção da multimídia educacional. Usar bem cada uma dessas linguagens, que uma reforce e contribua com aquilo que ela tem de próprio, de melhor, de mais forte comunicativamente, né? E a gente tem também a recomendação de usar as tecnologias na medida certa, sem exagero, sem acreditar demais nas tecnologias, lembrar que as tecnologias são só meio, né, são só canal, a criação comunicativa se dá entre as pessoas, por isso que a gente não pode dizer que as pessoas interagem com o computador. A gente interage com os programadores do computador, né? A gente interage com quem fez os programas, quem programou para que ele se comportasse assim. Então a interação é sempre entre gente, né, entre pessoas reais, e não entre pessoas e máquinas. A gente opera as máquinas, a gente comanda, controla as máquinas, faz escolhas, mas a gente não interage com elas de verdade, né? No sentido de trocas comunicativas significativas.
Então, o grande grupo das linguagens é o grupo que nós temos que prestar bastante atenção ao balizar a nossa produção multimediática. E, em segundo lugar, lembrar daquela nossa mudança de foco, a mudança da concentração da ênfase educacional, da transmissão pura e simples de informações e conteúdos para as atividades, para aquilo que a gente faz com a informação, que é sempre mais importante o que a gente faz, o que a gente utiliza e como que a gente se apropria delas, que sentido que elas têm na nossa vida, do que a informação em si mesma, que muda de dia para dia, cada dia cresce mais, cada dia está mais contestada por novas informações, né? Reter informações nem é muito mais necessário, né? A gente saber onde encontrá-las é muito mais interessante. O design de atividades de aprendizagem, então, passa a ser um dos focos da ênfase do design educacional, a gente centrar nas ações que nós vamos fazer e usar aquelas diversas famílias, não só as famílias ligadas à compreensão, à memorização, à retenção, aos testes, mas também à expansão, ao aprofundamento, à criação, à crítica, à ancoragem, né, ao valor, à colaboração e assim as outras que a gente viu, né? Buscar o equilíbrio entre o espaço da informação e o espaço das ações e trazer, como a gente viu também, múltiplos estímulos para a gente poder desenvolver as múltiplas inteligências e as múltiplas capacidades e talentos que as pessoas têm, que não podem ficar restritas somente porque a gente usa um determinado estímulo em detrimento de outros. Em terceiro lugar, no nosso grupo aqui de recomendações, está o foco na aprendizagem. Então, as linguagens e meios, a mudança de ênfase do conteúdo para as atividades que a gente faz e, em terceiro lugar, o foco na própria aprendizagem, em como é que o aluno aprende, pensar nos agentes da aprendizagem, quem é que está construindo esses recursos, como é que nós estamos interagindo com os outros profissionais, programadores, designers, criadores, diretores, né, músicos, que a gente possa pensar nessa integração multimediática e mesmo quando utilizamos um meio em si mesmo, especificamente isolado dos demais, como é que a gente pode utilizar melhor as linguagens que aquele meio comporta, né? Sempre com foco no aprender. É no aluno e na aprendizagem que a gente tem que estar focado, né? Então, atenção, muita atenção às formas de aprender. Como é que a gente aprende? E a gente não sabe responder isso diretamente. As teorias da psicologia cognitiva, da epistemologia e de outros campos têm permanentemente se renovado e mostrando que a gente aprende de maneiras que a gente precisa também aprender com elas, né? Precisa acompanhar muito e entender muito como a aprendizagem se dá, como a comunicação se dá, para que a gente possa fazer boas escolhas dos materiais, das mídias e desenvolver as coisas que vão estar lá dentro. Como é que a gente vai escolher os recursos que a gente vai utilizar com inteligência lá dentro da pedagogia, dos processos educacionais, né? Alerta também para aprendizagem significativa, lembrando que aquilo que a gente já sabe, já acredita é fundamental, que essas pessoas não são seres vazios, que elas têm experiências, têm valores, têm conhecimentos que devem ser levados em consideração, porque é em cima desses conhecimentos prévios, experiências, vivências, visões e valores, que a gente pode construir o que vem de novo. E não é do zero, não é enchendo as pessoas vazias de conteúdos que nós vamos obter resultados educacionais, formações profissionais mais concretas, né? E a gente pode encerrar falando que é nosso foco, resumidamente, né, de tudo isso, é dizer que nós temos que prestar atenção no design da multimídia educacional, em quem aprende, como aprende e para que aprende, né? O quem aprende é o foco no aluno, na aprendizagem, como é que ele aprende, as formas pelas quais ele adquire, ou desenvolve, ou constrói conhecimento, e o que isso é significativo para ele. O que de fato a gente está trazendo que muda suas vidas para melhor, que contribua para seu desenvolvimento como ser humano, mas também como um ser coletivo, né? Um ser social, que tem um impacto também de ética e de responsabilidade no mundo que a gente vive. Muito obrigado a todos pela participação, espero que vocês participem, continuem participando, fazendo as leituras, as atividades propostas para vocês no nosso ambiente de aprendizagem. Muito obrigado.